Bom, pessoal, boa noite. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a estabilidade dos medicamentos e o armazenamento adequado, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a central de abastecimento de medicamentos, tá? Nós vamos falar sobre o CAF. E um assunto está bem interligado com o outro, né? Esse aqui também está bem interligado com o que nós falamos ontem, com o sistema de controle de estoque. Tá? Vocês vão perceber a partir de agora que um assunto ele está muito vinculado com o outro. Então é legal a gente entender bem o assunto para a gente continuar seguindo, tá? Nessa aula aqui eu não vou passar atividade para vocês, tá? Por quê? Eu vou deixar para passar semana que vem, depois que a gente finalizar a parte do CAF, que daí a gente faz um bem bolado com todas essas aulas, tá? Eu acho que a gente vai aproveitar mais as informações. A gente vai fixar melhor essas informações daí. Bom, falando, né, sobre estabilidade. O que vem a ser a estabilidade? Então, a preservação e a estabilidade de todo produto médico, né, seja um medicamento, seja um acessório, uma seringa, uma agulha, uma compressa de gases, tá? Seja o que for, ele deve ser garantida do início da produção até o momento de aplicação no paciente. Então, toda a parte de estabilidade, a gente tem que ter preocupação lá na indústria, né, como que está sendo esse processo na indústria, se eles garantem a preservação, a estabilidade do medicamento, se ele garante que o produto, né, ele foi armazenado, tipo, numa temperatura adequada, se ele ficou longe da presença da luz, tá? Por exemplo, são alguns exemplos de coisas que podem afetar a estabilidade do medicamento. E até o momento que está numa farmácia, que está numa drogaria, tá? A gente tem que, né, tomar cuidado em relação a isso. Também tem que ter uma grande preocupação com isso. E o momento que vai ser aplicado, ou seja, onde a gente armazena esse medicamento em casa, tá? Ou esse produto, uma seringa, uma agulha, uma compressa de gases, uma atadura, tá? Seja o que for, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Se eu deixar uma atadura, uma compressa de gases, um esparadrapo em contato com a água, vai umedecer o produto, pode começar a proliferação de fungo, bactérias lá dentro. E como que eu vou aplicar esse produto no paciente? O paciente vai ser contaminado também. Então, toda essa parte da preservação e estabilidade é algo que preocupa, tá? Desde o processo da fabricação lá na indústria até chegar o momento dessa pessoa armazenar aquele produto na casa dela. Então, as condições de estoque, né, que é a temperatura, o armazenamento em um local adequado, né, em um ambiente que tem a sua temperatura, sua umidade controlada, vai ter que ser armazenado na geladeira. Então, a geladeira está funcionando, tá? O transporte também, né? A questão do transporte é uma questão muito preocupante, tá? Vamos supor, eu compro um produto lá da região norte e nordeste. Esse produto tem que ser conservado na geladeira. Ele está vindo para cá com um caminhão de uma transportadora, tá? E aí, né? Como que ele está sendo transportado? Realmente, ele está sendo transportado realmente numa caixa térmica? E o gelo, né, que está lá dentro, tá? Consegue manter? Quanto tempo vem? Quantos dias demora o transporte do norte, nordeste até aqui, vamos supor, para Piracicaba, tá? Como que eu estou fazendo esse armazenamento? Ele está correto? Eu vou garantir a estabilidade desse produto durante todo esse período da viagem? Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar também, tá? Com o transporte. Por quê? Todas essas fases precisa garantir a qualidade do medicamento, né? Se o medicamento não tiver qualidade, e aí? Como que vai ser? É para ficar na temperatura de 2 a 8 graus na geladeira. Só que veio com as bobinas de gelo junto, só que quando chegou, né, ao destino final,
as bobinas estavam todas descongeladas e se pegava assim, estava na temperatura ambiente. Quer dizer, qual é a conservação daquele produto que estava na geladeira? Né? Será que teve essa conservação? Provavelmente não, tá? Você pode até devolver esse produto porque ele não é mais confiável, não tem como a gente garantir a qualidade desse medicamento. No Brasil, opa, só um minutinho. Olá, Gabriel, boa noite. Então vamos lá, continuando. Então, no Brasil, tá, tem um regulamento técnico que fala sobre as boas práticas de fabricação dos medicamentos. O que fala dessas boas práticas? Essas boas práticas, ela fala que o fabricante, a indústria, ela é responsável pela qualidade dos medicamentos por ele fabricados, assegurando que estes são adequados aos fins aos quais se destinam, cumprem com os requisitos estabelecidos em seu registro e não colocam os pacientes em risco por apresentar segurança, qualidade ou eficácia inadequadas. Tá? Então, essas boas práticas de fabricação de medicamentos, ele menciona que quem é responsável, tá, pela qualidade do medicamento é o fabricante. Né? O fabricante, então, ele não pode colocar a vida do paciente em risco, não pode colocar a segurança do paciente em risco. O medicamento ou produto ele tem que ter uma qualidade ou eficácia adequada, tá? Mas, então, durante todo esse processo também de transporte, quem que se responsabiliza? É a indústria, tá? É o fabricante. Ah, mas ele colocou numa transportadora, né? A indústria colocou numa transportadora. Não é a transportadora que é responsável? Não, quem é responsável é o fabricante. Tá? O fabricante que tem que garantir toda essa parte de boas práticas de fabricação, ele tem que cuidar dessa parte de transporte. É em geladeira, então ele tem que garantir que esse produto está sendo armazenado na temperatura adequada, de 2 a 8 graus. Se ele vai colocar num caminhão refrigerado, ou se ele vai colocar nas caixas térmicas, tá? Seja o que for, ele tem que garantir a estabilidade do medicamento, tá? Isso é uma obrigação, né, do fabricante. Além disso, o fabricante ele tem que fazer um estudo de estabilidade. Tá? Esse estudo de estabilidade, quem faz é o controle de qualidade. Tá? Vocês vão estar vendo isso bastante na UC 13, quando a gente vai falar sobre o controle de qualidade. Tá? Esse estudo de estabilidade, ele é importantíssimo, toda indústria tem que fazer. Por quê? Porque o medicamento ele tem que estar estável, ele tem que produzir realmente o efeito farmacológico, o efeito terapêutico pelo qual ele se destina. Se ele não fizer o efeito, tá? Nesse estudo de estabilidade, perceber que, vamos supor, um medicamento de 5 miligramas, ele está numa concentração de 2 miligramas, que aconteceu algum problema no processo de fabricação, esse medicamento não vai poder ser comercializado, tá? Provavelmente esse lote, se não tiver como arrumar isso daí, e no caso de um comprimido, é difícil de arrumar, até mesmo no caso de uma cápsula, tem que ser jogado o lote todo fora, tá? Não pode, se ele tem algum tipo de problema de estabilidade, seja o que for, não é um produto confiável, não é um produto que tenha qualidade, que tenha segurança e que tenha a eficácia desejada. Por outro lado, vamos supor, ao invés de ter 5 miligramas, aquele medicamento tem 8 miligramas. Eu posso deixar ele no mercado? Também não. Por quê? Porque a chance daquele produto ter efeitos colaterais, ter reações adversas é muito grande, porque a dosagem está além. Imagina um medicamento para pressão. Ele pode abaixar demais a pressão arterial da pessoa, tá? Então, esse estudo de estabilidade, toda lote, né, que o fabricante, que a indústria produz, ele é obrigatório,
ter esse lote e ter esse estudo de estabilidade. Isso daí quem exige? Vigilância sanitária, tá? Vigilância sanitária exige, quando vai fazer uma fiscalização numa indústria, alguma coisa, ele tem que mostrar esse controle de qualidade, esses estudos que foram feitos com todos os medicamentos que saem da linha de produção. E tem uma outra coisa também que é muito importante, né, quando a gente fala da estabilidade do medicamento, que é o prazo de validade. Então, o que vem a ser o prazo de validade? É a data limite, né, a data máxima para a utilização de um produto farmacêutico que é definida pelo fabricante. Como que o fabricante define esse prazo de validade? Através dos testes de estabilidade. Tá? Então, ele faz, né, o laboratório de controle de qualidade, ele faz os testes de estabilidade e com esses testes ele consegue garantir um prazo que aquele produto vai permanecer estável, tá? Só que tem um detalhe, né? Ele vai se manter estável durante todo aquele prazo de validade, mas tem que ser mantidas as condições necessárias de armazenamento e transporte, que foi aquilo que a gente estava falando, né? Não adianta ser um produto de geladeira e chegar ao destino já com as bobinas, né, de gelo todas descongeladas, tudo com temperatura ambiente. Eu consigo manter esse prazo de validade? Não, provavelmente a estabilidade do medicamento já foi embora. Por quê? Porque ele não foi feito o armazenamento de forma correta, né, para o transporte dele. Tá? Então, esse prazo de validade, a gente tem, né, tem que seguir, né, realmente o que está na caixinha do medicamento, mas dependendo das condições de armazenamento, dependendo das condições de transporte, se teve luz incendindo no medicamento o tempo todo, tá? Se o medicamento entrou em contato com umidade, como que eu vou garantir a estabilidade desse medicamento? É impossível a gente garantir essa estabilidade. E isso daqui, gente, até mesmo em casa, viu? Né? Em casa a gente tem que tomar cuidado. Né? Uma grande preocupação que a gente tem é justamente essa, tá? Por quê? Porque muitas vezes em casa, o que acontece? Você sabe aonde as pessoas armazenam o medicamento? Às vezes elas deixam o medicamento na cozinha, num lugar quente, né, super abafado, tá? Pode entrar em contato com a umidade, a pessoa toma o medicamento do mesmo jeito. Cápsulas. Normalmente, né, os frasquinhos com as cápsulas ou vem com algodão junto ou vem com aquela almofadinha de sílica. Tem muita gente que tira aquela almofadinha de sílica. E aí, você consegue garantir a estabilidade? Não, pode ser que tenha água. A finalidade do algodão e a finalidade da sílica é justamente essa, né? Reter toda a umidade. Principalmente se a pessoa deixa aberta a caixinha do medicamento, ela esquece aquela caixinha aberta, tá? Então, isso realmente pode vir a acontecer, tá? E é uma coisa que pode afetar completamente a estabilidade do medicamento. Segundo a resolução número 1 de julho de 2005, da Anvisa, ela determina a publicação do guia para a realização de estudos de estabilidade. Tá? Esse guia é bem legal, por quê? Porque ele fala, né, todos os testes, tá? Todos os estudos de estabilidade que a indústria farmacêutica tem que fazer para garantir a estabilidade e a qualidade do medicamento. Além disso, ela fala também da obrigatoriedade desses estudos para as farmácias com manipulação. Tá? Toda farmácia com manipulação. Vocês devem estar vendo com a Elisa isso. O que acontece? Chegou um produto, chegou uma matéria-prima da indústria, né, do distribuidor, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer a análise, né, da estabilidade daquela matéria-prima. Então, a partir desse momento,
aquela matéria-prima entra em quarentena, ou seja, ela não pode ser utilizada na farmácia de manipulação, ela só vai ser utilizada quando já tiver os resultados do laboratório de controle de qualidade, né? Dizendo que aquele produto realmente tem qualidade, está livre de impurezas e ele pode ser utilizado. Então, essa determinação, ela fala da parte da indústria farmacêutica e fala também da farmácia de manipulação, tá? De testes que eles têm que fazer para garantir a estabilidade, garantir a qualidade final do medicamento. E aí, né? Quais as condições que devem ser mantidas durante a vida útil do medicamento? O que pode alterar a vida útil de um medicamento? Tá? Reações químicas, elas podem alterar, tá? Todo princípio ativo, ele deve manter as suas propriedades e potência declarada entre os limites especificados. Ou seja, um princípio ativo não pode reagir com algum outro componente que tenha naquela fórmula, tá? O princípio ativo não pode reagir com um outro princípio ativo ou com um excipiente, tá? Seja um conservante, um aromatizante, seja um antioxidante, seja o que for. Então, eu tenho que garantir a propriedade química do princípio ativo. Por quê? Porque se ele se ligar com outro princípio ativo ou se ele se ligar com outro excipiente, vai mudar completamente a característica química, né, daquela formulação. E daí pode ser que ele não tenha mais aquele efeito terapêutico, pode apresentar muitas interações medicamentosas, muitos efeitos colaterais, muitas reações adversas. Características físicas. Então, as características físicas, propriedades físicas originais devem ser conservadas. O que acontece? É por isso até que a gente usa o antioxidante, né, nas formulações, tá? Por quê? Porque muitas vezes, se eu coloco lá vários, porque tudo que a gente coloca, né, numa formulação, seja para fazer um shampoo, seja para fazer um comprimido, seja uma cápsula, seja uma pomada, seja o que for, são todos princípios químicos. Cada um tem a sua fórmula química, que é uma diferente da outra. Então, essas fórmulas, elas podem reagir entre elas. Elas reagindo entre elas, elas podem ter duas alterações, ou química ou física. Tá? Alteração química, um componente liga-se com o outro e vai formar um terceiro componente, que não tem nada a ver com aquela indicação inicial daquele produto. E eu posso ter também uma reação física, tá? O que acontece nessa reação física? Alteração da cor, por exemplo. O produto, quando eu comprei, era um produto branquinho. Ele se tornou meio amarelado. Com o tempo, ele ficou um amarelo ouro, tá? Isso pode ser, é muito comum acontecer isso na vitamina C, tá? Mas isso não quer dizer que houve uma reação química na vitamina C. Na vitamina C, ela se oxida muito fácil, tá? A estabilidade, a vitamina C não tem muita estabilidade, principalmente em contato com a umidade. Então, ela altera a cor, tá? É uma coisa bem comum de acontecer com a vitamina C. Mas se isso acontecer com outros componentes, significa que pode ter alguma coisa errada. Um outro exemplo de uma alteração física. Por exemplo, você comprou um xarope. Você olha o xarope, ele é completamente translúcido, né? Ele é clarinho, ele é branquinho, ele é transparente, você não vê nada. De repente, você abre aquele produto, de repente começa a aparecer uns floquinhos. Isso é uma alteração física que aconteceu naquele produto. E aí, pode ser utilizado? Melhor não, né? Porque você não sabe os efeitos que aquilo pode causar dentro do organismo. Uma outra condição é microbiológica. Então, a esterilidade ou a resistência ao crescimento microbiano deve ser mantida. É por isso que a gente coloca os conservantes,
né, nas substâncias, seja um comprimido, seja um xarope, né, seja um shampoo, um creme, seja o que for. A gente tem que colocar o conservante, porque o conservante ele vai impedir o crescimento de fungo, de bactérias lá dentro do frasco. A ação terapêutica deve permanecer inalterado, tá? Do início da fabricação até o último comprimido da cartelinha, tá? Tem que manter o efeito terapêutico. E a ação toxicológica não deve ter nenhum tipo, né, de toxicidade, de intoxicação medicamentosa, seja medicamento, seja o que for, tá? Por quê? Se tiver algum problema toxicológico, quer dizer que tem algum problema aquele produto e pode estar provocando alguma coisa ruim para o paciente. Então, essas são as condições, tá, que a gente precisa observar. Então, as condições químicas, física, microbiológica, terapêutica e toxicológica, que tudo isso pode prolongar a vida do medicamento ou pode fazer também com que o prazo de validade dele seja mais curto. Então, o que pode afetar a estabilidade? O que pode fazer com que a estabilidade de um medicamento, de uma cápsula, de um shampoo, de um filtro solar, tá? De um creme, né? Seja o que for, tá? Seja alterado. As condições ambientais, principalmente temperatura, umidade, pode ocasionar pode afetar a estabilidade. Alguma técnica de produção pode afetar a estabilidade também. Por exemplo, vocês vão ver, né, que o Nipagin, ele para ser solubilizado na água, eu preciso aquecer a água com o Nipagin a uma temperatura de 70 graus mais ou menos e mexer com bastão de vidro. Senão eu não consigo solubilizar o Nipagin. O Nipagin, o que que ele é? Ele é um conservante. Tá? E a gente vai usar muito para fazer shampoo, os cremes, de forma geral, a gente usa bastante o Nipagin, tá? Então a gente tem que aprender isso, né? A gente tem que, para ele se dissolver na água, eu tenho que colocar a uma temperatura de 70 graus e mexendo, tá? Para ele conseguir se diluir. Se eu não fizer isso, se eu não aquecer o Nipagin, o que vai acontecer? O Nipagin pode estar na formulação, só que ele não vai servir para nada, né? Por quê? Porque ele não foi solubilizado. Então ele não vai ter nenhum efeito. Então pode começar a crescer fungo, pode começar a ter colônias de bactéria. Por quê? Porque a técnica de produção não foi realizada de forma adequada. A natureza do princípio ativo. Às vezes, no próprio princípio ativo, quando aquela matéria-prima chegou na indústria, chegou na farmácia com manipulação, ela já estava contaminada, só que ela não passou pelos testes no laboratório de controle de qualidade, ou seja, não passou por aquele processo de quarentena que a gente falou, né? Vamos supor assim que já estava em falta e estava precisando daquele produto, o que foi feito? Pulou essa etapa, né, da quarentena, pulou a etapa dos testes, tá? Então, isso pode comprometer toda a formulação também, tá? Porque às vezes o próprio princípio ativo, a própria matéria-prima já estava alterado. A forma farmacêutica, também, dependendo da forma farmacêutica, ela tem maior facilidade para afetar essa estabilidade. Cápsula, por exemplo, se essa cápsula ficar aberta, o que vai acontecer? Vai entrar a umidade lá, tá? E uma outra coisa, líquidos de forma geral, tá? Um xarope, uma suspensão, a estabilidade dele já é mais difícil da gente garantir do que um comprimido, tá? O comprimido sólido, toda forma farmacêutica líquida,
é mais difícil da gente conseguir garantir a estabilidade do que a forma farmacêutica sólida. Por quê? Porque a sólida, normalmente, o que acontece? Comprimido, por exemplo, ele está no blister. A maior parte dos comprimidos, ele está no blister, né? Então, ele está fechado. Então, a chance de ter algum tipo de contaminação é muito pequena. Só se tiver com problema, isso está descrito aqui, ó, no próximo item, né? O sistema de fechamento da embalagem não tiver adequado, tá? Não foi preso, né, de forma adequada o alumínio com aquele plástico do blister. Pode acontecer, tá? Pode acontecer isso. Não é certeza, mas pode vir a acontecer e isso vai afetar a estabilidade. E, de certa forma, tem também fatores intrínsecos aos medicamentos e tem fatores extrínsecos que podem afetar a estabilidade. A gente vai falar sobre isso. O que são os fatores intrínsecos? Tá? Fatores intrínsecos, de forma geral, são fatores que estão relacionados ao processo de fabricação do medicamento, ou seja, são fatores que estão dentro do medicamento. Tá? Fator intrínseco é tudo aquilo que está dentro do medicamento. O extrínseco, o que é? É o que está fora do medicamento. Então, os fatores, né? Os relacionados ao processo de fabricação do medicamento, tá? É algo que pode dar mais problema dos fatores intrínsecos, é justamente isso, o processo de fabricação. Procedimentos que não são adequados, tá? Pular etapas, né, dos procedimentos. É por isso que quando a gente for para o laboratório, a gente vai aparecer para você a técnica de manipulação, a técnica de preparo. É como se fosse uma receita de bolo. A gente tem que seguir, tá? Todos os procedimentos, todos os métodos, todas as técnicas, tá? Para que a gente consiga garantir o processo de fabricação de medicamentos de forma adequada. Se a gente não segue, se a gente pula uma etapa, por exemplo, a solubilização do Nipagin com a água, tá? Tem que ser numa temperatura de uns 70 graus. Como que eu vou manter essa temperatura? Eu tenho que colocar um termômetro e ficar observando. Chegou perto dos 70 graus, eu tiro o becker, né, da placa aquecedora e espero abaixar a temperatura se não solubilizou o Nipagin de forma adequada. Aí eu volto na placa e vou fazendo isso até solubilizar tudo. Se eu deixar aquela temperatura 80, 90 graus, eu posso comprometer também toda a estabilidade do medicamento, tá? Eu não vou conseguir manter a estabilidade adequada daquele medicamento, daquele produto. Por quê? Porque o Nipagin, ele pode chegar à temperatura máxima de 70 graus. Acima disso, eu posso acontecer alguma destruição química nas moléculas dele, tá? Pode acontecer alguma coisa, ele vai perder a estabilidade dele. Então, eu tenho que observar também os equipamentos, né? Os equipamentos estão limpos? Por exemplo, a balança, né? A balança está limpa, porque pode ter aquele processo de contaminação cruzada, que vai afetar a estabilidade do medicamento também. Técnicas de envase. Quais são as embalagens? Embalagem é outra coisa que precisa passar pela quarentena. Por quê? Porque a embalagem, dependendo do tipo de embalagem, a própria embalagem pode soltar resíduos químicos, tá? E pode afetar o medicamento, principalmente aquelas embalagens de creme, de xarope, tá? De um shampoo, de um protetor solar. A gente tem que saber muito bem qual a embalagem que está utilizando. E ela não pode soltar resíduos, porque vai afetar a estabilidade do produto. Os princípios ativos e inativos, tá? É importante a gente estar fazendo sempre todo aquele processo do controle de qualidade, fazer testes com os princípios. Qualquer matéria-prima chegou na indústria, chegou na farmácia de manipulação, o que tem que ser feito? Vai direto para o laboratório de controle de qualidade, é tirado uma parte daquela matéria-prima para ver
se ela está própria para uso, tá? Se não tá contaminada, se está numa concentração adequada. Pode ter também interação entre o fármaco e o solvente, tá? Pode haver alguma incompatibilidade, né, de um princípio ativo com a água, por exemplo, tá? Ou com qualquer outro solvente, por exemplo, a glicerina, que pode ser usado como solvente também. Se tiver alguma interação, vai afetar a estabilidade. Eu posso provocar até uma intoxicação com aquele medicamento. Se for um shampoo, pode provocar uma queda de cabelo. Eu tenho que observar o pH do meio, tá? A gente vai ver nas formulações, sempre creme, shampoo, eu tenho que ver o pH, tá? Por que eu tenho que ver o pH? Porque cada parte do nosso corpo tem um pH diferente. E se a gente colocar um pH diferente, por exemplo, em um shampoo, eu posso ter queda do cabelo, a pessoa pode ficar careca. Aí ela pode processar até a farmácia. Tamanho das partículas também, tá? Se aquela partícula não foi solubilizada, né, de forma correta, aquelas partículas muito grandes, ela pode afetar também a estabilidade. Alteração nos aspectos físicos, né, que a gente já falou, alteração de cor, aparecimento de algum tipo de cristal, pode estar afetando a estabilidade. E as incompatibilidades também. Por isso que sempre quando um medicamento é desenvolvido, é feito, né, um xarope, é feito um shampoo, um creme, eu tenho que estudar todos os componentes da formulação. E eu tenho que verificar se uma matéria-prima ela é compatível com a outra, tá? Todas as matérias-primas, seja ativo ou não, presentes naquela formulação tem que ser compatível uma com a outra. Se tiver alguma incompatibilidade, pode ter uma alteração química ou física. Aí vai afetar a estabilidade do medicamento. E os fatores extrínsecos, né? Quais são os fatores extrínsecos? Os fatores extrínsecos, eles estão relacionados às condições ambientais. E eles podem ser controlados e podem ser monitorados, tá? Tem como a gente evitar isso daqui, né? Os fatores extrínsecos. Então, é a temperatura, a umidade, a luminosidade, o manuseio daquele produto e todo o processo de ventilação. Falando um pouquinho agora sobre a temperatura. A temperatura, ela é responsável pela maior parte das alterações que tem nos medicamentos, tá? A grande preocupação que a gente tem com a estabilidade de medicamentos é a temperatura que esse medicamento está sendo armazenado. É por isso que toda a área de controle de estoque, tá? Todo almoxarifado, toda central de abastecimento farmacêutico, seja o que for, tem que fazer o controle da temperatura. Só da geladeira? Não, tá? Controle de temperatura da geladeira e tem que ser feito o controle de temperatura do ambiente também. Principalmente aqui no Brasil, né? Que o clima nosso é muito quente. A gente bate 35, 38 graus brincando. Tá? Então, tem que ser feito esse controle da temperatura, tem que ser registrado diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã, né, no começo das atividades, né, diárias, no início do trabalho e no final também. O ideal é até 3 vezes, tá? Manhã, tarde e final do expediente. Então, início do expediente, lá perto do horário do almoço, né? Ou então no início da tarde e quando está finalizando o expediente. E registrando tudo para saber, né, se está com muita variação de temperatura. Aí, há várias temperaturas de conservação, tá? Isso a gente consegue ver na bula dos medicamentos, dos materiais, a gente consegue ver qual é a temperatura adequada para aquele medicamento. Temperatura ambiente é entre 15 e 30 graus.
Então, provavelmente aqui no Brasil é muito difícil a gente chegar a essa temperatura ambiente, tá? Hoje mesmo, né? Quanto que tava? Quantos graus estava hoje? 32, 33 graus, né? Eu não vi direito, mas eu acho que devia estar no mínimo por aí, porque estava um dia bem quente, se não tivesse até mais. Então, eu já não consigo, né? Como que eu vou manter a temperatura? Aqui no Brasil, obrigatoriamente tem que ter o ar-condicionado, tá? Toda central de armazenamento precisa do ar-condicionado. Quando eu falo em temperatura quente, é acima de 30 graus. Frio ou refrigerado, né? Tudo aquilo que precisa de geladeira, de 2 a 8 graus. Local fresco, de 8 a 15 graus. E congelador de 0 a menos 20 graus. Normalmente o que fica armazenado em congelador são as vacinas, tá? Principalmente as vacinas, alguns tipos de soro, tá? São eles que ficam armazenados no congelador. Então, um dos grandes problemas que nós temos com a alteração de medicamentos, que vai afetar a estabilidade do medicamento, é a temperatura. Por isso que a maior parte dos concursos, né, seja público, seja para quando você vai fazer um teste para entrar no hospital, alguma coisa, eles acabam pedindo essa temperatura de conservação. Aqui está o modelo, né? É o modelo mais utilizado de termômetro é esse que daqui do lado, tá? Ele é um termômetro muito fácil de usar, né? Ele é o termômetro digital, tá? Se ele for para a geladeira, esse bulbo, que é essa parte aqui de alumínio, né, que a gente está vendo, essa parte aqui fica dentro da geladeira, tá? Se tiver na temperatura ambiente, ele vai ficar, né, fixado na parede. Então, como que a gente vai fazer? Colocar sempre o mês, né? Colocar o ano, tá? Colocar o local desse termômetro, né? Pode ser de geladeira ou não, tem até escrito aqui nessa geladeira ou se é freezer, ou pode ser do próprio local de armazenamento mesmo, para medir a temperatura. Aí você vai colocar o horário, tipo, ó, 7 horas da manhã, qual é a temperatura do momento que está marcando, a temperatura mínima que chegou esse termômetro e a temperatura máxima que chegou esse termômetro. Você vai colocar aqui e vai rubricar. À tarde é o mesmo procedimento, tá? E às vezes tem local que faz 3. Então fica manhã, tarde e noite, né? Final do expediente. E daí aqui você coloca alguma observação, tá? Por exemplo, aqui, o ar-condicionado entrou em manutenção. Então, houve uma temperatura. E você está justificando, às vezes, né, essa temperatura máxima, que às vezes deu mais alta, porque o ar-condicionado estava em manutenção. A geladeira foi desligada para limpeza. Tá? Porque essa observação é sempre importante a gente colocar, porque se deu alguma variação na temperatura do momento mínima e máxima, a gente tem que ter uma justificativa, tá? Se não tem uma justificativa, se não desligou a geladeira, se não foi feita uma manutenção do ar, desligou o ar, quer dizer que o ar está com problema ou a geladeira está com problema, tá? Ou uma outra coisa que pode ser também, que naquele dia uma pessoa tinha acabado de abrir a geladeira, tinha fechado e quem foi fazer a leitura não viu, né, que alguém já tinha acabado de abrir a geladeira. Aí o ar quente que está fora entra para dentro da geladeira, né? E não dá tempo de refrigerar a geladeira a tempo. Por isso que é importante sempre colocar essas observações para saber se, né, oscilou a temperatura hoje porque foi feita manutenção da geladeira. Oscilou a temperatura do ambiente hoje porque o ar teve que ser desligado porque foi para manutenção, foi feita a troca de filtro do ar. Então, você tem uma justificativa. Umidade. A umidade ela pode afetar a estabilidade dos medicamentos, tá? E favorece o crescimento de fungos e bactérias no produto. Por exemplo, a cápsula, tá? A pessoa foi lá na farmácia de manipulação, comprou o potinho lá com as cápsulas,
Chegou em casa, a criança, sei lá, ou a própria pessoa viu, né, aquela almofadinha lá de sílica, não sabia o que que era, tirou aquilo, mas o que será que tem aqui dentro? Né? Vamos rasgar, então, para a gente ver o que tem lá dentro. Ah, não é nada, é um monte de bolinha, vamos jogar isso aqui fora, não precisa. E aí, o que que acontece? A cápsula fica completamente desprotegida, né? Porque você tirou de dentro dela aquilo que estava retendo a umidade. E daí o que, que pode acontecer? Crescimento de fungos e bactérias naquele produto. Principalmente se a pessoa vai lá, abre, né, a caixinha, pega uma cápsula, vai lá, pega a água, bebe a água, vai dar uma volta, daqui a pouco volta, nossa, eu esqueci de tampar o medicamento. Aí depois de uma hora ela vai lá e tampa. Quer dizer, a umidade, se for principalmente dia de chuva, a umidade vai para onde? Vai tudo dentro do potinho. E o que, que pode acontecer? Crescimento de fungos e bactérias ou uma cápsula grudar na outra, tá? Uma cápsula gruda na outra, depois na hora de você tirar, o que, que vai acontecer? Rompe a cápsula e já era o produto. Luminosidade. A luminosidade também é algo que pode afetar a estabilidade, tá? O ambiente, né, o local de armazenamento, almoxarifado, CAF, ele deve ter uma iluminação natural adequada. Ou ele deve ter uma iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes. Normalmente é com lâmpadas fluorescentes, tá? Porque para ter uma iluminação natural, eu tenho que às vezes deixar a janela aberta. E o que acontece? Vai ter a luz, né, do sol, mas o sol pode entrar e pode incidir diretamente sobre os medicamentos. E aqui, né, já fala, né, que os raios solares diretamente sobre os medicamentos vão acelerar as reações químicas entre os componentes daquela formulação e vão afetar a estabilidade daquele produto. Então, normalmente, a luminosidade, a melhor coisa é a iluminação artificial, tá? É o uso das lâmpadas fluorescentes. Manuseio. O manuseio é um fator que é muito crítico para os medicamentos, tá? É eu ficar tirando a caixa de medicamento de um lado, passando a caixa de medicamento para o outro, tá? E isso vai incluir o transporte, tá? Na verdade, a maior preocupação que nós temos em relação ao medicamento, essa parte de manuseio, é o transporte. É quando ele sai da indústria, ele vai para a distribuidora, ou ele sai da indústria, vai direto para um hospital, vai direto para um serviço da prefeitura que comprou aqueles medicamentos, tá? O grande problema é o transporte. É manter a temperatura adequada nesse transporte. Por quê? A maior parte do transporte é feito de forma terrestre, tá? Não é de forma aérea, porque a forma aérea ainda ela acaba sendo um pouco mais caro do que o transporte terrestre. E aí o que, que vai acontecer? Demora mais tempo, presença de sol, calor, temperaturas altas, temperaturas elevadas e acaba afetando a estabilidade do medicamento, que poderia ficar até uma temperatura de 30 graus, dependendo da região, tá? Se tá lá no Rio de Janeiro, se tá lá no norte, nordeste, vai 40 graus brincando. E a ventilação, né? A ventilação é a circulação do ar que deve ser mantida para conservar bem os produtos. Então, com a temperatura natural, o que eu tenho que fazer? Deixar um espaçamento adequado entre os produtos e o local deve ter janelas vazadas para ventilar, tá? Para facilitar essa ventilação natural. Temperaturas abaixo do ambiente, por exemplo, um ar-condicionado. Boa distribuição dos medicamentos nesses espaços para que ocorra a circulação correta do ar, tá? Na verdade, essa ventilação, seja com ar-condicionado, seja ventilação natural, o medicamento ele não pode ficar grudado com o outro. Esse medicamento ele tem que sempre ficar um pouquinho longe do outro, nem que seja meio centímetro, mas eu tenho que facilitar a ventilação entre eles.
tá? Eu não posso deixar, porque se uma caixinha ficar grudada com a outra, pode ter umidade, tá? E pode acabar afetando a estabilidade desse medicamento. Onde armazenar os medicamentos? A gente está acabando já. Onde eu vou armazenar? Normalmente, caixas grandes, aquelas caixas maiores, a gente pode colocar em estrados ou pallets. E esses pallets, ele pode ser de madeira, plástico, borracha ou alumínio, tá? Os pallets melhores, mais confiáveis, é o de plástico, tá? São os melhores. O de madeira é bom, né? Plástico ou borracha, tá? São os melhores. A madeira é confiável? A madeira é, só que se você quiser lavar, fica meio complicado, porque a madeira, ela pode umedecer. E com o passar do tempo, ela pode ir estragando. Sem falar que se aparecer algum roedor, por exemplo, um rato, tá? O que vai acontecer? Ele vai roer essa madeira e vai acabar com o estrado, com o pallet, tá? Então, a madeira não é muito legal. O alumínio é bom? O alumínio é bom. Só que, porque o alumínio ele não vai enferrujar, tá? Se você jogar água, ele não vai enferrujar. O problema é que o alumínio é muito caro. O plástico e a borracha, eles são os melhores. O plástico tem que ser um plástico rígido, porque se for um plástico muito flexível, dependendo do tamanho, do peso da caixa, ele vai cedendo, daqui a pouco ele está encostando no chão também, tá? Mas os estrados e os pallets, eles são muito utilizados, principalmente para colocar caixas grandes, por exemplo, caixa de equipo, tá? Caixa de equipo, caixa de seringa, são caixas bem grandes. Ou uma caixa de soro é pesado, eu não posso colocar o soro em prateleira, então eu vou colocar o soro aonde? Nos estrados ou nos pallets. Aqui está um exemplo, né, de alguma central de abastecimento, tá vendo? A maior parte, né, dos pallets é tudo aqui, ó, de borracha ou de plástico, tá? Agora tem aquele PVC, que ele é um plástico bem resistente. Prateleiras, tá? As prateleiras, elas são bem utilizadas também. Por quê? Porque a prateleira é barato, é simples de você montar, é simples, você pode, né? Normalmente ela se desmonta, aí você consegue desenhar nessa prateleira, né? Brincar com essa prateleira do jeito que você quer, tá? E só que é só para produto que é leve, né? Tipo, caixinhas, né, de comprimidos, pomadas, tá? Injetáveis, desde que seja caixas menores, tá? Ou quando você tem um estoque reduzido. Se você tiver um estoque muito grande, por exemplo, agulha. Agulhas são caixinhas pequenas, mas dependendo do local, a quantidade de agulha que tem, imagina um estoque de um hospital. Imagine o estoque da assistência farmacêutica aqui de Piracicaba, tá? Que é um serviço da prefeitura. Imagina a quantidade de seringa, de agulha que não tem que ter para abastecer todos os postos, todo o pronto-socorro da cidade. Então, é uma quantidade muito grande. Então, às vezes, compensa deixar nos estrados, tá? E a parte de comprimidos, pomadas, gotas, deixar aqui nas prateleiras. Aqui também, né, tá uma fotos, né, de vários almoxarifados, tá utilizando as prateleiras. Então, a gente pode ver, né, que são caixinhas pequenas, tá? São caixas leves que a gente utiliza para colocar, né, nas prateleiras. Coisas muito pesadas a gente não consegue colocar na prateleira, porque senão ela começa a entortar. Os armários. Esses armários fechados, né, com chave ou fechados com cadeado, eles são utilizados principalmente para armazenamento de medicamentos de controle especial, aqueles medicamentos da portaria 344/98, que são os psicotrópicos. Tá? Os psicotrópicos, eles têm sempre que ficar nos armários fechados. Aí
tipo de armário tem dos mais variados possíveis, tá? Depende do tamanho do estabelecimento, depende da quantidade de produtos que tem em estoque. Como que eu vou armazenar esses produtos? Tá? Normalmente a gente vai armazenar em ordem alfabética, ou seja, começa do A e vai até o Z, tá? Pelo nome genérico, pelo nome do princípio ativo. Aí vai estabelecer uma sequência, tá? Então começa com A, por exemplo, eu vou do A até o Z, né? Olhando naquelas prateleiras, de preferência as prateleiras identificadas, né? Com A, B, C, D, para a gente saber a ordem certinha. E por forma farmacêutica. Como assim por forma farmacêutica? Tudo que é comprimido eu vou deixar junto, tudo quanto é pomada eu vou deixar junto, o que for xarope, suspensão, eu deixo junto, o que é pomada eu deixo junto e sempre por ordem alfabética, tá? Por exemplo, dipirona. Então, eu vou ter lá dipirona comprimidos. Então, eu vou ter da marca da dipirona mesmo, pode ser genérico, pode ser Anador, pode ser Novalgina, pode ser Magnopirol, tá? Mas vai estar tudo no D. Dessa forma, fica mais fácil da gente se localizar. Dessa forma, fica mais fácil da gente saber aonde que estão os produtos. Porque senão, se eu pego dipirona, coloco no D. Se eu pego Novalgina, vou lá, coloco no M. Se eu pegar Magnopirol, vou lá, coloco no M. Tem horas que vai ficar perdido. Às vezes tem produto no estoque e você não sabe nem onde está. Tá? E você sai comprando feito um louco porque você não está achando aquele produto. Então, você pode até comprar pelo nome de referência, mas coloca tudo no nome genérico. E pela forma farmacêutica, tá? Fica bem mais fácil. Tudo que é injetável fica junto, tudo que é comprimido vai ficar junto, tudo quanto que é gotas, tá? Vai ficar junto, tudo que é xarope fica junto, fica bem mais fácil da gente se localizar daí naquele local. Concluindo a nossa aula, o armazenamento faz parte do ciclo da assistência farmacêutica, onde a finalidade vai ser sempre garantir a qualidade do medicamento, através de um sistema de estocagem adequado. Então, essa boa conservação dos medicamentos, ela vai gerar credibilidade das indústrias farmacêuticas até chegar no consumidor final. Não tem algumas indústrias que você confia mais? Né? Tem algumas indústrias que você olha e fala assim, nossa, eu quero, principalmente quando vai comprar genérico. Né? Às vezes a pessoa vem com um laboratório, eu não quero desse, você não tem do outro? Tá? Por quê? Porque é a questão da credibilidade. Às vezes você já comprou o genérico de um laboratório e não fez efeito. Você comprou do outro laboratório, foi ótimo. Tá? Então, quando a gente pensa nessa parte de estabilidade, a gente pensa também bastante nisso, nessa credibilidade com o consumidor final. E qualquer erro de armazenamento, ele pode causar danos, tá? Para a indústria, para a distribuidora, para a farmácia, para a drogaria e para o hospital. O medicamento não vai fazer efeito, tá? E às vezes você nunca mais compra produtos daquela indústria, daquela farmácia, daquela drogaria, tá? Porque não é confiável, né? E o hospital da mesma forma. Se o hospital não armazenar os medicamentos, o que vai acontecer com os pacientes? Não vai melhorar. O tempo de permanência no hospital vai ser maior e pode até entrar em óbito, tá? Que também não é interessante, né, para um hospital esse tipo de situação.